Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para darmos continuidade às nossas lições da nossa escola bíblica dominical. Vamos iniciar os nossos trabalhos orando ao Senhor, o nosso Deus, e nesta oração inicial nós queremos continuar pedindo para que os amados irmãos e as suas famílias oremos pelas autoridades constituídas da nossa nação, orando pelo nosso pastor, pelos seus cooperadores, para que o Senhor estenda a sua mão e nós voltemos às nossas atividades normais, orando pelos enfermos, muita gente enferma, para que o Senhor restaure a saúde. Enfim, orando uns pelos outros. Nosso companheiro, pastor Desonilton Basílio, estará dirigindo esta oração por todos nós. Pastor Desonilton Basílio. Desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Bendito Jesus, Senhor de nossas vidas, rogamos de Ti a ajuda, a graça, perdão, a orientação para esse trabalho de estudo da Tua Palavra. Senhor, que todos nós possamos estar debaixo da Tua bênção, para compreendermos o que diz a Tua Palavra para nós e, assimilando-a, possamos, Senhor, crescer na graça, no conhecimento, diante da Tua pessoa. Tem compaixão de nós, abençoa também o nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima, todo o ministério e a família do Teu servo. Tem compaixão do nosso Brasil, da nossa nação, dos governantes, meu Deus, da nossa nação, porque Tu és bom e todo o poder emana de Ti, porque o Senhor é quem constitui as autoridades. Quanto a, Senhor, a saúde, repreende o mal, repreende, Senhor, dando saúde ao povo da nossa pátria. Tem piedade de nós neste momento, abençoa toda esta EBD, dando-nos, Senhor, a instrução precisa, utilizando, Senhor, Teu servo, que ministrarão a palavra. Deus grande, nós Te rogamos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos dando continuidade às nossas série de lições do nosso segundo trimestre do ano em curso, que tem como título da nossa revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, dia 14 de junho de 2020, nós estamos com a nossa lição de número 11. Segundo domingo, que é considerado, como tem aqui na nossa revista, dia comemorativo, dia em alusão ao pastor. Então, nossos parabéns a todos os amados pastores. Meus irmãos, nós queremos continuar divulgando o nosso trabalho, nosso projeto Professores Conectados. Todos estão convidados. Semana próxima passada, estivemos na nossa sala com o nosso pastor Elinaldo Renovato de Lima. Vem aí, querendo Deus, nosso pastor Caramuru, lá do Belenzinho, de São Paulo. Ele estará ministrando na nossa sala e você não pode perder. Amado professor, dirigente de escola, coordenador de setor, você não pode perder de essa grande reunião, onde estará conosco no nosso 10º encontro, nosso pastor Caramuru. Você pode se inscrever, manda um zap para o 98824 8898, repetindo, 98824 8898, e se inscreva, ainda há algumas vagas e você pode estar ouvindo o pastor Caramuru. Queremos agradecer aos amados irmãos e às santas irmãs que nos acompanham através do YouTube e também aqueles que estão conosco através das ondas da nossa CPAD FM a 96,1. Meus irmãos, lição de número 11, que tem como título Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. O nosso textuário nos diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4 e o versículo 1.
A nossa verdade prática nos assegura de que a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nosso pastor Douglas, que é o comentador do nosso trimestre, e queremos observar que ele já assegurou de que estará conosco na nossa sala de professores conectados. Pastor Douglas Batista estará conosco e nós estaremos divulgando aqui para os amados irmãos. Então se preparem, se inscrevam. Ele tomou como base Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 4 e também Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12 para calçar esta lição de número 11. Temos nosso objetivo geral, que será mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Esse é o nosso objetivo geral. E objetivos específicos são 3. O primeiro deles, explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Objetivo específico 2 será enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E o objetivo específico 3 será frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Então, este conteúdo que nós temos para o dia de hoje. Meus irmãos, adentrando ao comentário da nossa lição propriamente dito, que tem como título os atributos da unidade da fé, a humildade, mansidão e longanimidade, os dons espirituais. A palavra dons vem do grego charisma, que significa presente oferecido de boa vontade. Os dons, quer sejam os dons ministeriais, quer sejam os dons espirituais, eles são por demais importantes para a edificação da igreja. Todavia, por mais relevantes que sejam, eles carecem de estar acompanhados de um caráter transformado. E esse caráter transformado, esse caráter mudado, ele deve estar impregnado, ele deve estar amalgamado das características que identificam o nosso amado Mestre. Nesta lição, será dado ênfase a 3 características que evidenciaram ininterruptamente o dia a dia de nosso amado Salvador e que devem fazer parte do viver dos seus seguidores. São elas, como já dito, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Após o apóstolo Paulo orar para que os crentes de Éfeso eles fossem corroborados, para que eles fossem confirmados com o poder do Espírito e para que estivessem arraigados, para que estivessem fundados em amor, depois de estimulá-los para que vivessem para a glória de Deus, o apóstolo Paulo agora passa então a destacar, Paulo passa agora a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. O apóstolo, ele explica aos crentes lá de Éfeso, que também é uma explicação para nós, de que a unidade da igreja é o resultado, ou seja, é uma natural consequência de um viver que evidencie, de um viver que notabilize a humildade, a mansidão e a longanimidade, enquanto práticas exigidas pela palavra de Deus. Paulo faz uma verdadeira apologia a estes aspectos doutrinários ligados à unidade da igreja. Ele enfatiza a responsabilidade individual de cada cristão de como portar-se ao se relacionar com os demais membros do corpo de Cristo e também ao relacionar-se com Deus. Quando a igreja ela testemunha de Cristo,
por meio da unidade, ela cumpre o seu papel e as pessoas, elas são atraídas. É dizer, é a igreja, enquanto sal da terra, provocando a sede, atraindo as pessoas em conhecer o poder divino. Essa é a vocação dos que foram chamados para viver uma vida de tal modo exemplar que o mundo não possa negar, de que somos filhos de Deus. Então, o nosso primeiro tópico, ele fala sobre para existir unidade é preciso humildade. E o que é humildade? Humildade é uma virtude imprescindível. Humildade é uma virtude indispensável para o fortalecimento da comunhão cristã. Esta seção agora dessa carta, dessa epístola de Paulo aos Efésios, ela apresenta uma orientação paulina acerca da conduta geral dos crentes. Paulo, ele inicia esta seção com uma expressão de humildade. Ele começa dizendo, no versículo de número 1, que nós temos, como dissemos, como leitura em classe e que fundamenta, que calça este comentário. Ele diz, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Então, como dito, Paulo inicia com uma expressão de humildade. Vejam, rogo-vos. Rogar é sinônimo de suplicar, de clamar, de pedir, de implorar. E essa não foi a única vez que Paulo fez menção dessa expressão. Quando nós olhamos em 1 aos Coríntios, primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele diz, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Paulo, mais uma vez, no capítulo 12 da carta que escreveu aos crentes que estavam em Roma, Romanos capítulo 12 e o versículo 1, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ainda na sua segunda carta aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo 5, ele mais uma vez, ele faz uso dessa expressão. Capítulo 5 e o versículo 20, ele disse, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E também no capítulo 10 dessa segunda carta aos Coríntios, no versículo 1, ele disse, além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Então nós vemos que Paulo faz uso dessa expressão de humildade várias vezes. Nós vimos escrevendo aos Coríntios, aos Romanos, aos Efésios. É uma característica de Paulo rogar, ou seja, suplicar, clamar, pedir, implorar. Paulo, quando usa essa expressão, ele está seguindo o conselho de Pedro, o conselho que Pedro deu aos presbíteros para que eles apacentassem o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, não por força, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, ele dá este conselho. Além de ele usar essa expressão de humildade, ele também diz, eu, o preso do Senhor. Preso, essa foi a credencial usada por Paulo, diferente dos judeus, que de forma orgulhosa, eles disseram ao Senhor Jesus em João 8:33,
somos descendência de Abraão. E no versículo 39 também, do capítulo 8 do Evangelho segundo São João, eles insistiram, nosso pai é Abraão. Mas por estarem cheios de orgulho, por estarem cheios de arrogância, no versículo 44, o Senhor disse-lhes, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque estavam cheios de orgulho, porque estavam cheios de arrogância, diferente de Paulo, que implorava, suplicava, rogava, pedia. Escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo disse de forma humilde, eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno nem de ser chamado de apóstolo. E por ter essa consciência de humildade, de uma vida de humildade, o apóstolo ousa a dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Se Paulo não fosse um homem humilde, ele não ousaria a usar tal expressão. Ele continua dizendo que andeis. Andar aqui, meus irmãos, é usado de modo metafórico, é uma expressão metafórica. A ação de andar sugere um comportamento que deve ser constante, ou seja, trata-se de um viver do cristão de uma forma digna da vocação para que foi chamado. Andar aponta para uma constante postura exigida para os seguidores de Cristo. Andar aqui sinaliza para uma conduta que deve ser evidenciada no cotidiano cristão através da humildade que foi ensinada pelo nosso Salvador, quando disse em Mateus 11 e 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o andar do cristão, ele deve estar diretamente relacionado com o seu nível de comunhão com Deus e com os irmãos. Porém, para manter e para desenvolver essa comunhão, para desenvolver essa unidade da fé, para desenvolver essa unidade da igreja, não é demais repetir. É necessária a humildade, é necessária a mansidão, é necessária a longanimidade. O modo digno de viver do cristão. Então o apóstolo ele destaca que a conduta diária do cristão, o viver diário do cristão, o dia a dia do cristão, ele deve corresponder à sua chamada para ser membro do corpo de Cristo, qual seja, a igreja. E para desenvolver e para fazer notória a unidade desse corpo, são necessárias essas três qualidades, esses três atributos essenciais, indispensáveis, imprescindíveis: humildade, mansidão e longanimidade. Ao convocar os cristãos de Éfeso para viverem e para andarem com toda humildade, o apóstolo ele entra na contramão da cultura e da religiosidade daquela época. Paramos um pouquinho aqui para você e para nós refletirmos. Entrar na contramão. Ser cristão era, foi, é e sempre será andar na contramão. Meditemos sobre isso. Andar na contramão da religiosidade e da cultura daquela época. Para os povos pagãos e para as religiões antigas, a prática da humildade era uma atitude negativa, era uma atitude de fraqueza de caráter e de falta de amor próprio, e não uma virtude, conforme Paulo a apresenta. Hoje não é diferente. Ser cristão significa andar na contramão da cultura que o mundo nos apresenta. E nós temos esse convite, eu diria até, temos esse desafio, andar na contramão ou pregar uma contracultura. E quem pode fazer isso somos nós, os crentes. Então, conforme nós podemos constatar, o maior exemplo de humildade é o de nosso amado Salvador, que,
conforme Paulo escreveu aos Filipenses, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 ao 8. Então, meus irmãos, durante o seu ministério terreno, antes de sua crucificação, o nosso amado Salvador, dando um exemplo prático de humildade, ele tomou a posição de servo e lavou os pés dos seus apóstolos. Esse costume de lavar os pés dos convidados era uma conduta comum, era uma conduta normal da cultura judaica. No entanto, quem realizava essa prática eram os escravos, nunca o anfitrião. Mas o nosso amado Salvador, nos dando exemplo, tomou uma toalha, uma bacia com água e assim procedeu. Ele estava ensinando-nos que, para haver unidade no corpo de Cristo, é necessário, é indispensável, é imprescindível a humildade. Nessa senda, Paulo orientou aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 3. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é um exemplo de humildade. Mas existe a verdadeira e existe a falsa humildade, mas nos detemos na verdadeira. O que fica claro em Jesus e no ensino de Paulo é que a pessoa humilde, ela expressa, ela denota, ela exterioriza modéstia, ela comporta-se com recato e com discrição. É o oposto do orgulhoso e do arrogante. Lembram dos judeus que de forma arrogante, de forma orgulhosa, mostraram a credencial de que eram filhos de Abraão? E qual foi a resposta do nosso amado Salvador? Então, a verdadeira humildade é o oposto do orgulho e da arrogância. A verdadeira humildade busca o bem da coletividade. A verdadeira humildade, ela coopera para a harmonia nos relacionamentos. A verdadeira humildade, ela promove a unidade no corpo de Cristo. Ela jamais trabalha para ver qualquer divisão. Ela trabalha para a unidade no corpo de Cristo. Porém, não há quem possa desenvolver tal conduta, não há quem possa desenvolver a humildade sem que o Espírito Santo lhe transforme, sem que o Espírito Santo lhe mude. O nosso Salvador deixou isso bem claro. Em João capítulo 15 e o versículo 5, ele disse: sem mim, nada. Quando a Bíblia diz que nada, é nada. Sem mim, nada podeis fazer. Não pode ser humilde, não pode desenvolver fora, alheio à parte da dependência do Espírito Santo. Em síntese, ou em suma, ou em resumo, os humildes, eles se comportam com simplicidade e eles cooperam, eles trabalham, eles se esmeram, eles se esforçam para que haja unidade na igreja. Então, meus amados irmãos, este conteúdo que nós temos para esta lição maravilhosa de hoje, falando sobre esses atributos, essas qualidades da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Falamos um pouco sobre humildade, mas nós também iremos falar sobre a mansidão e a longanimidade. Nosso companheiro, nosso irmão José Carlos, estará tratando sobre esses dois tópicos para a nossa lição do dia de hoje. Irmão José Carlos dos Santos, por bondade. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, nesta manhã maravilhosa que Deus nos proporciona. Antes de adentrarmos propriamente nesta lição, eu quero parabenizar a todos os pastores, né? Hoje é o dia dos pastores, de acordo inclusive até com a nossa lição, e não poderíamos fugir
dar esta regra de parabenizar o nosso pastor presidente, José Carlos de Lima, nosso pastor Deson Newton Basílio, né, e o nosso superintendente Antônio Marcos Anísio. Então, a eles, representando todo o ministério, todos os pastores, porque hoje comemoramos, né, e tem que ser comemorado aquilo que Deus nos deu para gerir, para ensinar, para trazer a palavra do Senhor. Meus amados, nós temos hoje a 11ª lição, né, e o pastor Antônio Marcos Anísio, ele já citou que estamos estudando sobre atributos da unidade da fé, né? Humildade, mansidão e longanimidade. Eu queria, para dar mais ênfase àquilo que o nosso pastor falou, ressaltar para os irmãos o que é atributos, né? O pastor falou, fez a introdução, e eu coloquei aqui aspecto quantitativo ou qualitativo, que distingue um integrante de um conjunto observado. Então, bem interessante sabermos o que é a palavra atributo, não é? Da unidade. Unidade fala de uno, não é? E é interessante, irmãos, que se tem uma coisa que Deus quer para a igreja, né? Não é que Ele queria, né? Nem que Ele quis, é que Ele quer, a igreja é presente. É a unidade, é a unidade. Se nós olharmos e visualizarmos, amados, no 1 Coríntios capítulo 12, versículo que vai de 12 ao 30, não vou ler a quantidade de versículos, porque a gente vai tomar muito tempo, mas eu quero ler apenas 2 versículos, aqui, 1 Coríntios capítulo 12, né? E versículo 12, eu vou ler o 12 e 13, inclusive vou ler na versão corrigida de João Ferreira. Os irmãos podem perguntar qual é a versão que está lendo. Estamos lendo na versão João Ferreira corrigida, né? Diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aí o versículo 13 ele diz: pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, se tem algo, amados irmãos, que nós temos que preservar, aprender e ensinar, é a unidade da igreja, não é? E a lição de hoje ela fala sobre isso. O pastor Douglas Batista está trazendo os 3 aspectos interessantes deste assunto, né? O pastor Marcos ele falou muito bem. Para haver unidade tem que haver. Qual foi o primeiro item? Tem que haver para haver unidade tem que haver humildade, não é? Então, primeiro item, humildade, no versículo 2 da lição, não é? Aí logo após vem mansidão com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então eu vou me deter mais na parte 2 e parte 3, que para haver unidade é preciso mansidão, não é? Mansidão, vale salientar esse dado. Na verdade, mansidão é um fruto do Espírito, tá certo? Está lá em Gálatas 5. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, de gentileza, de cortesia e paciência. Está aí na sua lição ou na Bíblia Sagrada, você pode pegar e você ler 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. O embasamento da palavra mansidão. Esta qualidade, né, é listada, inclusive eu falei, nas escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Irmãos, é fruto do Espírito, não é frutos do Espírito, tá? Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão, que é que eu estou falando agora, temperança, né? Então está aí listada lá no livro de Gálatas, o próprio apóstolo Paulo, né? A mansidão, amados irmãos, é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação de ações, né? O termo indica bom trato com o semelhante. O termo indica ausência de precipitação. Então, se você analisar direitinho, né, esses três termos, vão calhar na palavra mansidão, que é tudo aquilo que é a necessidade de um crente que tem o Espírito Santo de Deus para viver no meio não só da igreja, mas do povo de um modo geral, né? A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, já foi inclusive citado pelo pastor Marcos: aprendei de mim, que sou manso, olha, mansidão, e humilde de coração. Falar aqui nos dois atributos, né? Vale salientar. Bom, na Bíblia Sagrada nós temos alguns exemplos de pessoas que realmente foram mansos, né? E eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui para o livro de Números, capítulo 12, Números, capítulo 12 e versículo 3, que tem uma pessoa, biblicamente falando, vamos falar aqui do Velho Testamento, que era considerado manso, não é? Este homem era Moisés. E o que é que diz Número capítulo 12, versículo 3? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha como é importante, irmãos, nós temos as nossas características e nós preservarmos, não é? O grande líder Moisés, né? Aquele homem que tirou o povo do Egito, ele tem essa característica. Isto mostra característica de líder. O líder tem que ter esta característica. Esta reputação se deu em virtude do legislador, entre outros aspectos, não revidar, nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Vale salientar isto, não é? A mansidão se apresenta no momento crítico, não é? No mesmo livro, no versículo 2, né? Números capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte, né? E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o final do versículo diz: e o Senhor o ouviu. Questionar Moisés, os familiares de Moisés poderiam fazer isso, poderiam questionar. Agora, quando questionou a Deus, não é? Porque Deus só tem, vamos dizer assim, uma primazia para Moisés, não é? Por que só com Moisés? Por que não a mim? Por que não a nós? Que estava falando, se referindo aos irmãos de Moisés. E aí mexeu, não é? Então mostrou que neste momento Moisés podia revidar, mas não, ele ficou tranquilo, manso, né? Manso. Nesta mesma perspectiva, Jesus manteve o autocontrole, tá? Enquanto era injustamente caluniado. Eu falei de um manso no Velho Testamento e estou falando de outro manso agora no Novo Testamento. Vamos ler Mateus capítulo 12, tá? Mateus capítulo 12, versículo 14 e 15. 14 e 15, né? Na mesma versão, vamos ver uma figura que estava no Novo Testamento e era manso, né? Era manso. O que é que diz aqui no 14 e 15, né? Do versículo 12? E os fariseus, tendo saído, formaram o conselho contra ele. Ele quem? Jesus. Para o matarem, artigo definido, né? Jesus, sabendo isto, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente e ele curou a todos. Você já pensou se Jesus, sabendo o que estava acontecendo, fosse fazer uma rebelião, fosse trazer um grupo de pessoas
não é? Atrás dele, ora, vamos agora guerrear, estão falando mal de mim. Não, Senhor, ele continuou a sua jornada. Isto mostra que ele era uma pessoa manso, né? Isso é que é importante. Durante o seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Quem estava sendo julgado era Jesus, né? Então ele não pronunciou, ele ficou calado, né? Vamos ver Marcos, capítulo 5, 15 e o versículo 4 e 5, né? Marcos, capítulo 15 e versículo 4 e 5, para mostrar que realmente Jesus era manso, né? E tanto eu mostrei uma adversidade de Moisés, como eu estou mostrando uma adversidade aqui também de Jesus. O que é que a Bíblia fala? E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Aí o versículo 5 enfatiza a mansidão, né? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que, olha que é bonito aqui, irmãos, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, tanta acusação, o homem não se mexe. Por quê, irmão? Ele sabia o caminho que tinha que trilhar. Ele sabia que aquilo poderia ser um obstáculo para o objetivo que ele queria fazer, né? Ele sabia, então ele ficou calado, manso, né? Assim temos um exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. A verdadeira mansidão, pessoas com esta virtude são disciplinadas e capacitadas a preservar na perseguição, ou para perseverar na perseguição. Ele não fica sem controle. É perseguido, é caluniado, é calmo, é tranquilo, tá? Esse é um adjetivo interessante, né? Inclusive o apóstolo Paulo fala isto lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo de 12 a 14, você vê o que é que Paulo fala sobre isto. Não retribui o mal com o mal, não retribui. O próprio apóstolo Paulo, nesse capítulo que eu citei, você vai do versículo 17 a 19, e você vê que ele não retribui o mal com o mal, né? Pessoas com essa virtude não se apressam a emitir juízo, ou seja, ele é manso, ele é controlado, né? Continuamos no Romanos, capítulo 12, versículo 17 a 19, não é? Não cedem às provocações, nem dá espaço aos ressentimentos. Vamos ler Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Olha como é interessante, Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Olha o que é que um homem de Deus, ele está falando sobre essa questão das provocações. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Isso é bem interessante, né? Esta virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Aliás, ela no Oriente era considerada algo inferior para o homem, né? Ao contrário do que nós estamos falando agora. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: pelo que, rejeitando toda a imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Eu poderia chamar a atenção para dizer que a palavra de Deus ela tem que ser enxertada em nossas vidas, não é? É a presença do Espírito Santo proporcionando a suavidade e domínio próprio. De acordo com o apóstolo Paulo, no capítulo 8, no versículo 10, o que é que ele fala? E se Cristo, olha a pergunta, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha que coisa maravilhosa, né? Mansidão pressupõe conciliação, né? O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Se você abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, você vai ver o seguinte:
Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. De quem Pedro está falando? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Paulo escrevendo, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, ele diz o seguinte: se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor de vocês. Sempre o apóstolo Paulo falando do perdão. Escute bem, se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Não tenhamos dúvida disso. Em lugar de ressentimentos facciosos, ou seja, grupos, facções, que já apresentaram muitas vezes em nosso meio, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 10, foi citado já nesta manhã, né? Bom, para haver unidade, vamos agora ao outro tópico. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância, constância, não é? Paulo escrevendo numa carta que a gente chama de até análoga de Efésios, né? Ele no capítulo 3, no versículo 12 e 13, ele diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, de humildade, olha, de mansidão, olha o que nós comentamos já, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Que maravilha, irmãos, que coisa boa é quando nós não só decoramos a Bíblia Sagrada, mas a Bíblia Sagrada adentra a nossa vida, né? Longanimidade é mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente, né? E eu já falei, Gálatas capítulo 5, versículo 22, fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Em termos gerais, esta virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Meu amado irmão, ser crente tem que aprender pelo Espírito Santo a ter algumas qualidades diferenciadas do mundo, né? O apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 6, você lê do primeiro versículo ao 6º versículo, você vai ver que é para tolerar a má conduta, né? Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Romanos 12, 12, né? Sede paciente na tribulação. Assim suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência. Se algum de vós, olha o que já foi lido, já falado hoje, né? 1 Coríntios 6, e eu vou ler o primeiro e o 5º versículo. Se algum de vós tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-lo aos santos? Aí o versículo 5 diz: acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Aqui o apóstolo Paulo ele estava com perplexidade entre a igreja de Coríntios, porque aqueles crentes estavam jogando um ao outro na justiça. Ele disse: não é possível que aqui não tenha alguém para resolver essa dificuldade. É preciso você buscar pessoas que não são crentes, não é? A crítica, né? Pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. E aí eu quero chamar a atenção para nós lermos Salmo capítulo 86, Salmo 86, versículo 15. Isso é bom você visualizar na sua Bíblia aí o que é que diz o homem de Deus com relação característica do nosso Deus, né? Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso e sofredor e grande em benignidade e em verdade. Olha o que é que o homem de Deus está falando com relação a Deus. No livro de Naum, né? Capítulo 1, versículo 3, o que é que tem para nós, irmãos?
Interessante, né? E aqui é uma coisa bem, né? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Olha, ele anda na tormenta e na tempestade, diferente dos homens, né? E as nuvens são o pó dos seus pés. Então, onde o homem não pode andar, ele anda, né? Olha que coisa interessante. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é um princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade, né? Paulo, aliás, o escritor, no caso Lucas, escrevendo no livro de Atos, capítulo 14, versículo 22, ele diz o seguinte, essa escrita aqui é na versão MVI, né? Fortalecendo os discípulos e encorajando-o a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. São, nesse momento conflituoso na igreja, que devemos suportar uns aos outros, né? Suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais, né? Então, são comparadas a um fardo. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática e do amor. O perdão como primícia do amor, né? O amor é um atributo divino, tá? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8, tá certo? O principal aspecto do fruto do Espírito, voltemos a Gálatas capítulo 5, versículo 22, o primeiro é amor. Em algumas Bíblias tem caridade, mas amor no sentido da palavra mesmo. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostariam de ser tratados. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e dos profetas, né? Deste modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua. A tolerância tem que ser mútua, irmãos. Isso é lá e cá, isto é, amando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 diz, ardentemente uns aos outros com o coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando este estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Agradeço ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esta grande e rica oportunidade. E volto o trabalho para o nosso pastor Antônio Marcos Anísio, para ele concluir com essa importantíssima lição. Amém. Meus amados irmãos, nosso irmão José Carlos, com muita propriedade, citou aqui o Salmo 86. Mas me permitam reforçar, respaldar, ratificar com o que está escrito em Neemias, livro do profeta Neemias, capítulo 9, a partir do versículo 16, está escrito assim: porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-se, disse o nosso irmão aqui, e grande em beneficência, tu os não desamparaste. Porque Deus fez assim? Nosso companheiro falou para nós nesta oportunidade, porque Ele é longânimo, por isso que Ele não desamparou Israel e por isso que Ele não tem nos desamparado. Então, meus irmãos, como visto nesta oportunidade, que lição maravilhosa, os humildes, eles se portam com simplicidade e eles cooperam para a unidade da igreja. Nós vimos que a mansidão, ela se apresenta, disse nosso irmão José Carlos, eu anotei aqui,
A mansidão se apresenta no momento crítico. Gostei dessa expressão do nosso irmão e anotei. Os mansos, eles são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja, e a longanimidade tem esse sentido de paciência, de tolerância e de constância. Meus irmãos, quem está nos acompanhando desde o início do trimestre, lembram de que nós fizemos menção de toda a revista, porém, algumas lições nós fizemos destaque especial. Permitam repetir a lição número 3, nós fizemos um destaque especial, a lição número 8, a lição de número 9 e também a próxima lição, a lição de número 12, nós fizemos um destaque todo especial, sempre lembrando que nós não podemos perder de forma alguma estas lições. Próxima semana, querendo Deus, se o Senhor Jesus não voltar, estaremos falando sobre a conduta do crente em relação à família. Veremos este assunto importante e eis o porquê. No início da nossa lição, nós falamos que Paulo andava na contramão daquela cultura. E a cultura dos nossos dias, somos nós que temos que andar na contramão dela, falando sobre a conduta do crente e o tipo de família que a Bíblia nos traz. Então, próxima semana, lição maravilhosa para estarmos na contracultura, na contramão da cultura que o mundo nos apresenta. Então temos a oportunidade de, assim como Paulo, naqueles dias, nos nossos dias, também andarmos na contramão da cultura. Mas vamos orar agradecendo ao Senhor tudo que recebemos nesta oportunidade e pedindo a Ele que continue usando de misericórdia, abençoando o nosso pastor, as autoridades constituídas, abençoando a todos os amados irmãos da nossa escola dominical e suas respectivas famílias, as autoridades constituídas, os enfermos, enfim, orando uns pelos outros. Vamos orar. Depois da oração final, o pastor Desonilton nos despede com a bênção apostólica. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, conhecedor do coração de todos os homens, damos-te graças por esta importante lição que recebemos nesta manhã. Continuamos pedindo a tua bênção sobre as autoridades constituídas, sobre a vida do teu servo, pastor da igreja, pastor José Carlos de Lima. Meu Senhor, que a tua bênção repouse sobre aqueles que estão enfermos, chega com a bênção de saúde, dando, ó Deus, alegria àquele que está triste, paz ao que está atribulado, saúde para o que está enfermo. Deus bendito, supre nossas necessidades espirituais e materiais. Deus de Israel, nos abençoa para que na próxima semana nós tenhamos, Senhor, uma lição maravilhosa falando sobre o teu projeto que é a família. Pai justo e eterno, te oramos em nome do teu Filho amado que reina para todo o sempre. Recebamos a bênção apostólica. Pastor Desonilton Basílio. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém.